Boa noite, nossa saudação a você que acompanha de segunda a sexta-feira o programa Igreja.com da Diocese de Barretos. Hoje é dia 2 de outubro, já estamos às vésperas de um dia de eleições em todo o Brasil. Em todos os municípios de nosso país devem acontecer eleições nos municípios para o Conselho Tutelar. Nós estamos aqui com a irmã Bernadette, que ela é a presidente ali do Educandário Sagrados Corações, todos nós já conhecemos. Nosso muito obrigado, irmã, pela sua presença aqui. E a gente sabe que a senhora coordenou aí uma campanha durante todo esse mês, aliás, já vem trabalhando nisso, né, há algum tempo, porque tem uma das candidatas que trabalha ali no Educandário Sagrados Corações, que é a Natália, né? Tem uma outra também conhecida nossa, que é a Juliana, e nós estamos finalizando então essa campanha aí para eleição das duas. Como é que a senhora analisa essa campanha que já está terminando? As eleições são no próximo domingo e hoje já é quarta-feira. Boa noite. Boa noite, Lombardi. Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui com vocês, né? E falando um pouco sobre essa caminhada. Realmente, quando a campanha da Fraternidade este ano falou sobre políticas públicas, foi uma oportunidade muito favorável para a gente estar discutindo essas questões sobre políticas públicas. E em função disso, o Conselho Tutelar, que o CMDCA é uma forma de atuação das políticas públicas, o Conselho Tutelar, que é uma extensão do CMDCA, veio para concretizar um pouco aquilo que nós já estávamos pensando. Então já começamos a fazer um trabalho, primeiro fazendo um levantamento, quem seria as candidatas ou os candidatos que teriam mais ou menos o perfil, e buscando-se dentro da igreja. Então nós tivemos algumas conversas, né, assim, e mesmo as próprias pastorais, né, já disseram quem poderiam ser. Quando a Natália disse que ela gostaria de ser candidata, né, eu fiquei feliz, uma porque ela trabalha conosco, a gente já conhece o trabalho dela, é assistente social, é uma pessoa preparada, então nós apoiamos. E outra é a Juliana, que também já desenvolveu um trabalho com adolescentes no Educandário, pelo órgão da prefeitura, então a gente já tem conhecimento também da Juliana, e as duas vêm de pastorais, de engajamento dentro da comunidade, e aí nós começamos a fazer um trabalho, né, para que elas então pudessem ser eleitas, então levando ao conhecimento da comunidade, apresentando, né, como pessoas, elas são formadas em serviço social, têm um engajamento na comunidade, né, são assim pessoas que defendem também a ética, a moral, e os valores cristãos. Os valores geral, cristãos, né? Isso mesmo. Irmã, e é importante mesmo que a igreja também ocupe esses espaços, não é? É claro, a Pastoral do Menor foi a que impulsionou muito a formação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Surgiu de dentro da igreja. E às vezes hoje a gente se omite um pouco, né, achando que não devemos nos colocar nessa questão das políticas públicas, e aí a gente se omite. Então eu acho que passou da hora, nós já tivemos momentos onde nós atuamos muito mais, né, dentro das políticas públicas, e eu acho que agora o Conselho Tutelar é um caminho, é um canal muito propício para que a gente possa exercer a nossa cidadania como cristão, né, e também defendendo os valores cristãos. E falando assim desses menores, né, tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí já com vários anos, mas a senhora que trabalha especificamente com crianças ali no Educandário já há muito tempo, né? Como é que a senhora está assim analisando a situação desses menores numa época assim tão difícil como nós já estamos, com tanta tecnologia e tal? Eles já não estão assim um pouco dispersivos e sofrendo as influências dessas ideologias, irmã? A família, né, é a base para tudo. Ali então, dentro do Educandário, a senhora não percebe? Claro, nós já trabalhamos com abrigo, hoje nós estamos com criança, né, em contraturno escolar, e então as famílias estão muito assim, muito fragilizadas. E as crianças, consequentemente, as crianças elas são deixadas, elas não têm um acompanhamento, e os pais às vezes falam assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho, mas as próprias famílias também estão precisando de uma ajuda.
ajuda. Por exemplo, a gente vê muita omissão de crianças que não frequentam a escola, crianças que são violentadas na família, crianças que são omissas nos seus direitos até da saúde. Quantas vezes que nós temos que conversar com os pais e dizer, leva seu filho para um tratamento, ele está precisando de uma ajuda, às vezes até de um remédio, né? De um psiquiatra que possa dar alguma orientação nesse sentido. E às vezes, por omissão, a criança é excluída da escola porque não dá certo, do projeto porque também não se encaixa, ninguém consegue ficar. Na família, ninguém sabe mais o que fazer. Então, a criança está sendo um ponto de descarte, até da própria família, quanto mais da sociedade. Então, a gente sente muito isso na pele. E o Conselho Tutelar, eu penso que é um órgão que vai ajudar um pouco a defender os direitos da criança e do adolescente, a lutar para que esses direitos sejam garantidos. Essa é a função do Conselheiro Tutelar. Então, nessa parceria, junto com as entidades, né, para que realmente possamos ser um apoio, promover as nossas crianças, as nossas famílias, fazer com que as políticas públicas cheguem até as nossas crianças. Irmã, mas nós já estamos assim às vésperas dessas eleições, né? Domingo que vem, é bom a gente sempre lembrar, a eleição é ali no Lar da Criança, é das 8 até as 4 da tarde. Só que não é assim obrigado, o eleitor não é obrigado a ir votar. Não. Né? É um voto voluntário. Isso. Como é que a senhora vê a campanha que está se finalizando, as perspectivas de eleger elas duas e esse apelo, então, para que as pessoas se apresentem, né, nessa eleição? Eu vejo assim, a campanha que ela está muito animada, né? O pessoal está bastante assim, bem envolvidos, estão procurando se comprometer um pouco mais, né? Os padres deram essa grande abertura nas igrejas falando, todas as nossas CPPs, os movimentos estão bastante empenhados. Então eu vejo assim uma grande oportunidade também de nós exercitarmos, né, a nossa cidadania, a nossa vida cristã. Eu penso assim, a gente às vezes critica, às vezes a gente coloca assim, obstáculos em algumas coisas que estão acontecendo. Mas quando chegou a hora de nós exercitarmos, né, a nossa cidadania, colocar a mão na massa, às vezes a gente se omite. Então eu penso que a domingo é o momento de nós podermos, né, colocar nossa confiança, depositar nossa esperança nessas conselheiras e depois também acompanhá-las, né? Por exemplo, se o atendimento às nossas crianças e adolescentes não são eficiente e eficaz, mas no dia eu fui eleger, eu fui ajudar, né, para com que a pessoa que eu acredito pudesse ser eleita, para depois também cobrar ações dela. Então eu só posso cobrar daquilo também que eu tenho participação. Quando eu não participo, eu não posso cobrar também. Então é muito importante, né, que nós como leigos, cristãos aí, engajados na comunidade, participemos e vamos lá votar, né, colocando esse voto de confiança nessas jovens, né, que estão dispostas, né, a servir a nossa comunidade. Irmã, e caso essas duas, nós temos essa esperança de que elas sejam realmente eleitas, a Natália e a Juliana. Isso. Mas tem também o pós-eleição. Se elas forem eleitas, elas não podem se limitar apenas a alguma ação de bombeiras, de socorro a conflitos. Isso, né? Mesmo. Elas serão eleitas, né, todas as conselheiras, os conselheiros, né, os candidatos que vão ser eleitos, eles devem se colocar a serviço de toda a comunidade de Barretos, sem discriminação de sexo, idade ou de credos, né? Às vezes, porque é da Igreja Católica, vai defender somente, não, vamos defender toda a criança. Mas a senhora pensou em algum projeto assim? E isso nós temos conversado. Nós temos conversado porque depois, né, pós-eleição, nós sentarmos e fazer um plano de ação. Não é somente lá e fazer, né, atender aquelas emergências, mas o que eu vou fazer a nível de escola, né, a nível das crianças que vivem em situação de rua e de abandono, como nós vamos poder atuar junto ao Ministério Público. Então nós pensamos em fazer realmente um projeto, né, não só com as que nós estamos, mas todos os que forem, né, os 4 conselheiros, né, eleitos, né, os 5? 5, né? Os 5 conselheiros eleitos, eu acho que eles têm que ter um projeto, porque eu sou do CMDCA. O CMDCA é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente que acompanha as ações dos conselheiros tutelares. E é dever nosso, né, como conselheiros,
cobrar, acompanhar e também dar suporte para que eles possam exercitar a cidadania deles, né? Junto à atuação deles. A senhora sabe quantos candidatos tem? São 15 candidatos. E elege 5? Elege 5. E aí alguns ficam de suplente, né? Então, por exemplo, de repente, por algum problema, alguns não podem assumirem, foram eleitos, os suplentes vão entrando. Com base na última eleição para Conselho Tutelar, a senhora tem uma ideia de quantos votos precisaria para ser eleita? Eu penso em torno de 1.000 e poucos votos cada conselheiro, embasado mais ou menos no ano passado, né? O que teve mais na outra eleição foi 1.200 votos, então mais ou menos em torno disso. Eu acho que de 800, 900 a 1.000 é um número razoável, né? Onde nós podemos eleger aí os nossos candidatos. E as duas estão bem empenhadas na campanha? As duas estão bem Trabalharam empenhadas. bem? Estão trabalhando bem, já trabalharam, já visitaram bastante locais, né? Estão muito animadas, né? Estão assim confiantes na vitória. Então fica aí mais uma vez aberta aí nosso programa igreja.com para a senhora convidar todas as pessoas a participar dessa eleição. Isso mesmo, né? Dia 6, então, agora, né? No próximo domingo, a partir das 8 horas, lá no Lar da Criança, você leva seu título de eleitor, você leva um documento, né? Com foto, para você se identificar. Então, todos os eleitores de Barretos poderão votar, né? Nos candidatos ao Conselho Tutelar. Então a gente aguarda com carinho vocês lá, né, para também exercer a sua cidadania. E para que depois também nós possamos cobrar, né, uma eficiência, né, um trabalho mais eficaz dos nossos conselheiros. Lembrando que não é porque você ainda não fez o cadastro biométrico que você não pode votar. O título ainda está em vigor, mesmo que você não fez ainda a sua biometria, que só vai valer para as eleições de 2020. Nosso muito obrigado à irmã Bernadette pelos seus esclarecimentos, sua presença aqui no nosso programa igreja.com, que está sempre aí diariamente trazendo essas informações a respeito da prática de valores cristãos para a nossa melhor caminhada de fé. Nosso boa noite, irmã, muito obrigado. Viu? Boa noite, Lombardi, boa noite a todos, né? E obrigado pela oportunidade. Vamos aí, né, com muita coragem, com muito empenho no dia 6, né, colocar o nosso voto de confiança. Fique agora com o telejornal Lombardes News.